Boa noite. Nós estamos ao vivo com Falando Nisso, programa da Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos. Você que está conosco aí, já estamos no quarto programa, já somos agora experientes, experts em fazer programas, pelo menos 3 programas a gente conseguiu fazer. E eu quero dar uma boas-vindas para todos vocês que estão conosco. Queria dar de cara lá boas-vindas para a nossa irmã Elisângela. Deus abençoe, já estava aqui antes da live começar. Você que ainda não entrou na live, corre para lá, nós estamos começando as nossas atividades. Daqui a pouquinho o pastor Túlio vem falar conosco a respeito do entretenimento. Falando nisso hoje é sobre como é que nós nos divertimos. Tá bom? Boa noite. Manda o link para quem você conhece. Chama a galera para participar com a gente. Já já a gente está começando a live falando sobre o nosso tema específico hoje, falando sobre entretenimento. Bom dar boa noite também para o Felipe. Felipe, boa noite. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo aí à live. Vamos interagir todos nós hoje falando a respeito de entretenimento. Lembrando que nós não vamos só falar como se divertir, nem vamos fazer um programa só para divertir as pessoas. Nós vamos informar e vamos falar a respeito do que a palavra de Deus tem para nós a respeito desse tema, tá bom? Eu estou me preparando aí para gravar umas músicas em casa. Estou lembrando de algumas músicas minhas. Vou cantar uma que a gente tem cantado muito na igreja, tá? Enquanto a gente está esperando o pessoal entrar. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Anunciar de manhã suas misericórdias, anunciar às noites tua fidelidade. Bom é render graças ao Senhor, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Pois me alegraste, Senhor, com teus grandes feitos. Ó, quão profundos são os teus pensamentos. Bom é render graças ao Senhor, bom é render graças ao Senhor. Bom é render graças ao Senhor. Bom é render graças ao Senhor. Eita, que cantor é esse que esquece a própria música? Vamos fazer uma lista de quantos cantores a gente conhece que esquecem a própria música, começando comigo. É a idade e a quarentena, é isso aí. Vamos lá, vamos falar agora de quem chegou na live. Então, muita gente entrou nesse momento em que eu estava cantando e errando a letra. Irmã Elisângela, já falamos. Igor, boa noite, meu irmão. Estamos aqui, significa que tá a família lá. Um beijo pro meu sobrinho Dudu, um beijão para você.
Nossa irmã Elisângela deu boa noite de novo. Nossa irmã Célia Santiago, boa noite. Canta aquela. Cantei aquela, ainda errei. Natália, boa noite. Irmã Railda, boa noite. A Natália Albuquerque lá em cima e Natália Mendes aqui embaixo, boa noite. Elisiane, boa noite. Gi, boa noite. Carol, todo mundo que está aí na live, que vai participar ao vivo, espera eu chamar para entrar naquele link que eu mandei no grupo só dos jovens, tá bom? Espera um pouquinho que daqui a pouco eu vou chamar vocês. Hoje vai ter participação não só do pastor Túlio falando a respeito do tema, mas também de todos os jovens da nossa igreja, que é para a gente matar saudades de vocês, tá bom? Vamos lá. Carol, minha esposa, boa noite. Boa noite, Carol. Tá aqui pertinho de mim. Fátima, boa noite. A esposa não perdoa, né? Esse cantor esquece a própria música. E a irmã Railda me defendendo. Obrigado, viu, dona irmã Railda? Dona Railda me ajudando aqui. Isso acontece, né? Meu irmão falou que a idade é a quarentena. Todo mundo dando risada. Boa noite, pastor Justino, também pastor aqui da nossa igreja. A irmã Diva, boa noite. Hoje, presença ilustre, meu pai e minha mãe estão juntos. Boa noite para vocês. Bia também, boa noite, Deus abençoe. Gente, todos bem-vindos. Que maravilha é poder falar com vocês. Que maravilha é poder comentar sobre assuntos do nosso dia a dia e trazer amigos que eu já estava com saudade para falar a respeito desses temas tão cotidianos, né? Já falamos aqui só para a nossa igreja sobre criacionismo, nós já falamos somente para a nossa igreja também a respeito da saúde, trouxemos a irmã Helenivação, o doutor Igor, falamos sobre música, com um monte de gente aqui falando ao mesmo tempo, foi muito legal. Falamos também sobre as escrituras e a autoridade das escrituras com o pastor Maciel, e hoje nós temos a presença do nosso irmão, o pastor Túlio Dias. Boa noite, pastor Túlio, tudo bom? Como é que vai? Tem que tirar o áudio aqui agora. Opa. Eu sou mestre nisso. Aí, agora. Agora sim? Agora sim. Legal. Boa noite, gente. Privilégio, prazer estar aqui participando com vocês. Não tive o privilégio, enquanto estava em São Paulo, de ir à igreja, né, de conhecer os irmãos pessoalmente, mas agora, graças a essa ferramenta e aos acontecimentos, tenho o privilégio de estar aqui revendo o meu amigo e essa igreja, Quinta Igreja de Guarulhos. É um prazer estar aqui, gente. Pois é, precisou ir para Minas para vir aqui, hein, cara? Rapaz, na verdade eu fui aí, só que a igreja estava vazia, né? É verdade, eu conheci aqui o local. Conheci o local de culto aí, mas os irmãos, infelizmente, não tive esse prazer. Mas que bom estar aqui, muito, muito legal. Daqui a pouquinho o pastor Túlio se apresenta melhor. Eu só quero dar uma boa noite agora para o Emerson, boa noite. Meu pai, boa. Pastor Justino, tema pertinente, pois é, vamos falar sobre entretenimento. E a irmã Jane também dando boa noite. Boa noite a todos, viu? Se você tem alguma pergunta com relação ao tema, enquanto o pastor Túlio estiver falando daqui a pouquinho, ou em qualquer momento da live, você pode colocar no chat, que se a gente tiver a oportunidade aqui de falar, a gente vai falar, tá bom? Esse é um momento para tirar dúvidas e bater papo a respeito de entretenimento. E eu queria já de cara fazer algumas perguntas para o nosso entrevistado da noite, perguntando primeiro quem é você. Opa, quem sou eu? Rapaz, que pergunta filosófica, né? Não, brincadeira. Não, é mais objetiva, por favor. Bate bola. Eu sou o Túlio, eu sou pastor licenciado, né? O licenciado. Estudei com o reverendo Bruno, nós fizemos o seminário JMC juntos, foi um dos grandes amigos que eu fiz, e agora eu estou aqui em Minas Gerais, na cidade de Santa Bárbara do Leste, uma das congregações da primeira igreja presbiteriana de Caratinga. Estou servindo aqui a duas congregações, na verdade, Congregação Boas Novas e Aliança. Tenho servido ao Senhor aqui nessas cidades, e também agora, né, sou
Aliás, antes o esposo da Camila e agora também o pai do Tito. O meu filho nasceu no domingo e se eu tiver aí com as olheiras muito profundas, tiver com a cara de cansado, não é porque tá chata a live não, tá, gente? É porque estou me adaptando a essa nova realidade, mas é muito bom estar aqui e é isso. Você não sabe o tanto que eu tô feliz, viu, cara? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a Camila, Deus abençoe o Tito. Amém. Né? Pra gente é. Muito legal. Eu me sinto tio, mesmo distante aí, mesmo não sendo da sua família de carne, mas sou tio de seminário, tá bom? Quando eles estiverem estudando junto aí. Para não perder a piada, é um tio, avô, né? Olha só. Eu tive que aguentar isso durante o curso todo, viu, gente? Então, olha só. Já que o tema é entretenimento, eu queria perguntar ao Túlio algumas coisas que ele se entretém aí, tá? E aí ele vai me falar naquele esquema bate-bola também. E eu queria dizer a você que está ouvindo, que você colocasse no chat aí como é que você tem se divertido nesses momentos de quarentena. Daqui a pouquinho eu vou falar, a gente vai falar especificamente sobre o tema, mas antes disso, vamos saber como é que o pastor Túlio se diverte. Vamos ver qual foi o último filme que o senhor assistiu, que pode aí falar aí pra gente. Rapaz, eu assisto muitos filmes, mas por incrível que pareça, nesse período final de gestação aí, a gente assistiu pouco. Mas acho que o último foi aquele que fez até um burburinho aí na internet, o Poço, da Netflix. Eu acho que foi o último filme que a gente assistiu. Eu só queria fazer um breve comentário antes, que está agarrado aqui, aquela piadinha de pastor, mas eu fiquei observando que, assim, chamaram os meus colegas para temas aí relevantes, né, para temas grandiosos, o Phil para falar de criacionismo, o Maciel para falar da autoridade das escrituras. Aí quando foi para falar assim de ficar mais à toa, ficar fazendo nada, aí me chama, né? Na verdade mas é porque precisa ter uma boa palavra de Deus aí para falar de um tema tão corriqueiro, né? Você tá aqui porque você é da minha confiança, mano, né? Tá certo. Não lhe acho à toa, o contrário. Você acabou de falar, em duas congregações, com filho novo, cidade nova, tudo novo. Eu sei que é correria, mas o tema é extremamente relevante, viu? É sim, é brincadeira. E a gente vai ver, a proposta minha aqui, tenho certeza sua, a gente vai ver que é de fato algo que a gente deve pensar biblicamente. E na verdade foi algo que esse convite me fez pensar um pouquinho mais, né? Às vezes a gente faz tanta coisa na vida e não para analisar aquilo que a gente está fazendo. Mas enfim, voltando primeiro eu preciso explicar que a minha realidade aqui dessa quarentena é um pouquinho diferente da de vocês aí em São Paulo. Aqui nós fizemos uma quarentena mais fechada durante 15 dias só, que foi na segunda quinzena de março e o comecinho de abril, porque nós estamos no interior de Minas, numa cidade muito pequena, e Minas Gerais, de uma forma geral, por uma série de fatores, aqui não foi tão afetado, né? A gente tem um espaçamento geográfico muito maior entre as cidades, então nós não estamos sob uma quarentena muito pesada, não. Então eu vou falar um pouco da minha realidade, mas talvez ela seja um pouco diferente da que vocês estão vivendo aí, apesar de termos alguns pontos de contato. Mas é isso, o que eu gosto de fazer com a minha esposa muito, assistir séries, assistir Qual filmes. Qual foi a última série que você assistiu aí? Eu sou um consumidor. Nós estávamos assistindo Two and a Half Men. Só que das antigas dessa daí. Mas é interessante, né? Eu pensando sobre isso, a gente começou a observar que a gente assiste mais filmes e mais séries antigas, que a gente tem dificuldade de assistir essas novas por uma série de coisas, mas eu acho que a gente joga mais no certo, não tem tanto tempo para assistir, aí vai lá e já vai numa coisa boa. E a gente acabou de assistir a temporada que o Charlie Sheen é o protagonista, né? Aí depois a gente parou também, porque pra gente acabou. Mudou, também, tá certo. Não dá. E tem mais uma porrada de séries que estão estacionadas, né? Na verdade, eu acho que as séries hoje têm esse problema de serem longas demais e elas vão perdendo a força. Vão se arrastando. Também, né? Tem isso também. Mas, assim, de forma pessoal, eu mesmo,
e eu acho que eu consumo mais entretenimento até do que a minha esposa, a minha TV é o YouTube, é onde eu acompanho as coisas. Eu acho que é uma das principais formas de entretenimento que eu uso, plataforma de entretenimento, porque ali tem muita coisa, né? Então, eu assisto, escuto música, um show, e eu tenho algumas coisas mais peculiares ainda, que minha esposa acha até que é doideira. De vez em quando eu assisto vídeo de restauração de carro, vídeo de restauração de não sei o quê. E eu tenho Tamo junto, tamo junto. Meu filho, de eu, vez em quando, pega umas ferramentas aqui e tenta consertar os carrinhos dele, porque ele me vê assistindo também esses carros tunados ou coisas assim também. eu acho que então eu não sou o único doido no Né? Não tem mundo, mais né? maluco ainda. Tem mais maluco junto. Ah, então, vamos lá. Tem mais coisas que eu queria perguntar. Qual foi o último livro para se divertir que você leu? E aí, agora foi mais difícil? Não, até que foi fácil, são tão É. poucos, né? Que aí Agora. fica fácil. Não, mas o último livro que eu li por entretenimento mesmo foi As Crônicas de Nárnia. Eu comprei um aparelhinho do Kindle e aí eu coloquei o desígnio no coração. Né? Falei que crente é esse, reformado, que nunca leu As Crônicas de Nárnia. E pode até ter sido o motivo inicial da leitura, mas eu gostei muito e foi o último livro que eu li. E, na verdade, para entretenimento, eu li poucos livros. Um outro que eu me recordo aqui, que foi muito bom, foi até um livro que o reverendo Bruno me emprestou, que foi O Jogador Número Um, que foi muito bom. Foi um livro também que Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É aquele livro que você começa a ler e não consegue parar. Uma história muito envolvente. Mas, na verdade, eu não tinha, né, não cresci com esse hábito de leitura, então eu ainda tenho dificuldade em ler para entretenimento. Eu gosto muito de ler, é um dos meus Mas passatempos esses dois, favoritos. Tá aqui o livro que eu aqui, Jogador Número Um. Ele muito virou bom. filme, mas o filme não chega nem perto do livro. O livro é muito Não, melhor de se. Pelo menos nesse caso aqui, eu é, acho que na maioria dos casos. O último livro que eu li, só para mostrar, sabe aquele. Eu sou rato de sebo. Quando eu acho um sebo, eu corro lá para pegar um livro que tem que estar assim, ó, amarelado, de preferência com algumas páginas meio comida, assim. E eu gosto muito de ficção científica. O último que eu li foi semana passada, eu terminei de ler ele agora, ele é pequenininho. Chama Era Galáctica, 827 Era Galáctica, tá? Só para quem curte ficção científica de primeira. O Asimov, que é o que escreveu aqui, é o pai de todas as ficções científicas que a gente conhece, né? O que ele escrevia antes, hoje é o que o pessoal faz aí como se fosse natural. E ele inventou muita coisa aí que a gente usa. rapaz, um Mas bom espaço para você fazer o jabá do seu livro também. mas eu O tenho que terminar de sucessor escrever. aí do. Tem que escrever. Tem que terminar. Tá na fase de revisão agora. Vamos lá, vamos continuar falando um pouquinho sobre o tema. Eu queria agora. Ah, não, pera. Tem uma coisa Ixi, que fala. nossa, se eu não falar isso, videogame também. Eu gosto muito de jogar videogame. A gente vai Jogo falar muito sobre isso videogame. já já. Mas qual é o tipo de jogo que você gosta mais? Eu sei, mas fala aí pra galera. Não, então, eu gosto de vários tipos, mas o que eu jogo mais, porque é mais dinâmico e prático, é o FIFA, é o futebol. Esse aí é o que tem mais horas jogadas ali. Se bem que eu comecei a jogar um excelente, que eu depois até vou indicar, né? Mas é o Red Dead Redemption. Comecei a jogar, só que parece que tem 80 horas para Pra zerar. poder gerar, pois é. Aí eu acho que quando o Tito, meu filho que nasceu agora, quando ele completar 18 anos, aí eu termino. Por aí. Deixa eu só dar boa noite para algumas pessoas antes de passar a palavra aí pro pastor Túlio. Lili, dá boa noite. A Carol tá falando aqui que começaram a ler as Crônicas de Nárnia para os meninos. A gente começou, né? A gente leu o Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa. Eu li um pouquinho do Hobbit, depois
A gente foi pro filme, que era muito grande, tinha muita coisa que eu tinha que lembrar e eu não lembrava de tudo. Disse, ó, deixa eu, ao invés de comprometer meu amigo Tolkien, deixa eu mandar o filme aqui. Mas a gente tem auxiliado aqui, né, os nossos filhos na leitura também. Além de filmes e tudo, a gente para ler de noite aí quando eles vão dormir. Elisângela, descobri que meu pastor é nerd. Eu nego. E se provarem, eu continuo negando. Mesmo que a minha Ser, esposa entre e diga assim, demais, ser eu nerd continuo está negando. tá na moda, Bruno. Ser nerd hoje Não, eu nego, eu nego. Eu sou de outros tempos. Ser nerd pra mim é ruim. Eu queria sofria bullying, deixar. né? Bullying. Deixa eu deixar o pastor Túlio falar um pouquinho a respeito de entretenimento, mas agora com ah, uma ideia bíblica, ou pensando a respeito das implicações disso na nossa vida, também para nossa fé cristã. Vamos lá, daqui a pouquinho eu queria. Tem muita pergunta chegando aqui, mas daqui a pouquinho eu queria abrir espaço para a gente responder perguntas aí para vocês. Pastor Túlio, Legal. e o entretenimento? Então, pois é, eu achei muito bom esse convite, porque ele me desafiou a pensar sobre uma área que, apesar de a gente consumir tanto, às vezes a gente não para fazer uma análise bíblica de algo que a gente gasta horas no nosso dia, às vezes mais do que deveria, a gente vai ver sobre isso. E aí, pensando sobre o entretenimento, sob uma perspectiva bíblica, eu achei pelo menos duas áreas em que a gente deve partir para entender o papel, o que é o entretenimento, por que existe, por que a gente consome tanto entretenimento. E eu achei pelo menos duas áreas bíblicas que servem como ponto de partida para a gente pensar biblicamente acerca do entretenimento. E a primeira delas é a antropologia bíblica, é o estudo do homem. E aí eu comecei a pensar e olhar para a nossa criação e a pensar por que a gente consome entretenimento. E a gente consome entretenimento, de forma muito resumida, porque a gente precisa de entretenimento, de certa forma. E a gente vai depois trabalhar sobre o limite disso. Mas a gente precisa, e tentando encaixar isso, eu imagino o entretenimento como uma forma de descanso. Deus nos cria com essa necessidade de descansar. Ele mesmo cria o mundo, tudo que existe, as coisas, a criação, em 6 dias, e no último ele descansa para nos ensinar e santificar esse último dia como descanso. É lógico que isso tem um significado muito profundo numa questão cristológica e também na questão do dia do Senhor, mas também os ciclos de dia e de noite, de semana, meses e anos, tudo isso é criado com uma função de nos fazer descansar. O cansaço excessivo vem por conta do pecado, mas o descanso ele vem antes do pecado, né? Essa necessidade de descansar. E depois Deus dá, então, um mandamento do descanso, em que a gente trabalharia, e o trabalho ele é algo divino também, não é fruto do pecado, como tem gente que pensa, mas o descanso, ele também faz parte daquilo que a gente é, daquilo que a gente foi concebido para ser. Então a gente precisa descansar. Só que nós somos seres complexos. A gente não é como um celular que a gente chega no final do dia e coloca numa tomada. Apesar de a gente achar, às vezes, que só dormir é descansar, não. Na verdade, muitas vezes, se nós não tivermos uma série de mecanismos ou uma série de subterfúgios para alcançar determinadas áreas do nosso ser, desse ser complexo que a gente não descansa bem. Então, nós somos, eu até coloquei aqui, nós somos seres criativos, criados à imagem de um Deus criador. Eu acho que o entretenimento ele tem muito desse aspecto criativo nosso. A gente tem uma imaginação dada por Deus, uma criatividade, uma capacidade de criar e uma necessidade de absorver criação, de absorver
arte, cultura, porque isso atinge áreas diferentes do nosso ser, aquilo que a gente é. Nós não somos só seres físicos, nós somos seres compostos de um corpo, de uma alma, e que dentro desse ser existem diversas áreas, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente, a nossa racionalidade. Eu acho que o entretenimento, ele consegue, eu não estou compartimentalizando o ser humano, não, mas eu acho que o entretenimento, ele serve a esse propósito de dar descanso de forma focada a algumas áreas, né? Então, não é só a gente chegar e desmaiar sobre uma cama e esperar o outro dia chegar. Não, a gente tem uma série de mecanismos, de coisas que foram dadas por Deus e que são gerenciadas por nós para que a gente consiga ter esse descanso na mente, por exemplo, que eu acho que talvez seja o principal serviço, a principal área que o entretenimento nos descansa, aliviar o nosso estresse. Muitas vezes a gente tem dificuldade em descansar com sono quando a gente está muito estressado. Então, o entretenimento, nós consumimos entretenimento porque a gente precisa, porque a gente não é como uma bateria a ser recarregada. A gente precisa dar vazão e consumir coisas maiores do que nós, criações maiores do que nós, que está muito atrelada ao que é o entretenimento. Quando você lê uma obra de ficção, por exemplo, ou vê um filme, você projeta coisas da sua mente, ou você consome coisas que são maiores do que a realidade presente. Isso tem a ver com essa, creio eu, com essa eternidade que está dentro do nosso coração, né? Então, tem muito a ver com esse aspecto criativo. Então, primeiro ponto aqui, o entretenimento, ele serve para a gente e ele é bom em muitos aspectos e ele faz parte da nossa vida e, creio eu, parte da vida de todo mundo, de uma forma ou de outra, porque a gente precisa disso, porque nós somos seres que precisam descansar. Eu acho que o entretenimento, ele, de certa forma, serve a esse propósito. Mas tem um segundo ponto que eu acho interessante demais, que é a questão da providência divina. Se o primeiro é a antropologia, né, aquilo que constitui o ser humano, o segundo tem a ver com a bondade e a misericórdia de Deus. E aqui eu me lembro de uma aula do reverendo Felipe Fontes, em que ele falou uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou, olha, Deus poderia ter criado uma árvore que dá uma pílula ou algo parecido e a gente consome aquilo e fica por isso mesmo. A gente é nutrido por uma pílula. Mas na infinita providência e bondade de Deus, ele nos dá o deleite, ele nos dá o prazer. E é por isso que a gente tem o sabor, é por isso que a gente tem o prazer. Deus, ele não nos dá só coisas a serem consumidas de forma estéril, de forma fria. Não, ele nos dá deleite nas coisas. Ele cria o homem para ter deleite na criação, de forma muito visível ali na narrativa da criação. Ele dá a mulher e o homem também para a mulher, os dois se completando, e um é o deleite do outro. Também o mantimento, os frutos da terra que Adão usaria para ser o seu suprimento, a gente sabe que são dos mais variados tipos de sabores, de cores, de texturas. Isso tudo tem essa função de nos dar deleite, de nos dar prazer. Então, eu creio que o entretenimento também tem a ver com isso. O entretenimento, ele serve a esse propósito de nos dar prazer. E às vezes a gente enxerga o prazer como algo ruim. A gente fazer algo para ter prazer como algo ruim. Mas não é, em si não é ruim. E o entretenimento, ele nos dá prazer. Ele gera em nós uma sensação de prazer.
os mais variados tipos de entretenimento, e cada pessoa vai ter determinada coisa que vai entreter melhor, que vai funcionar melhor, mas no final das contas, o entretenimento ele nos dá prazer, ele nos dá essa sensação de deleite que é dada por Deus. Esse Deus maravilhoso que a gente tem, que nos dá prazer nas coisas, que nos dá uma vida e vida em abundância. A gente não vive essa vida sem prazer, sem alegria, sem riso. Não, a gente tem prazer em diversas coisas e ao longo da conversa aí a gente vai trabalhar um pouquinho de onde a gente pode encontrar esse prazer de forma saudável. Mas é isso por enquanto. Muito bom. Eu tenho que me lembrar sempre de acionar o meu fone de ouvir, meu microfone. Domingo foi muito bonito, eu chegando aí e eu entrando e falando metade do sermão com o microfone desligado e o chat gritando aqui comigo: liga o microfone! Não, eu confesso que veio esse medo. Na metade da minha fala, eu olhei, será que não caiu a live? Não, e eu tô falando igual um maluco aqui. Não, caiu não. Deu uma Legal. balançada aí, mas tá tudo bem. Eu queria dar boa noite para algumas pessoas que chegaram aqui agora. A irmã Tânia deseja boa noite para todos. E conseguiu entrar aí, né? Esse que então a pessoa tá falando, né? Essa dona Tânia aqui é a minha sogra. Então, dona Tânia, Deus abençoe. Rapaz, Deus o cara seja não tá bem-vinda. conhecendo a própria sogra. Porque tem Fernaboa aqui, eu não sabia que era Fernandes. Boa noite, viu? Seu Hamilton, dona Tânia. Muito bem-vindos aqui. Meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro, meus irmãos, meu sobrinho. Estamos em casa, tá tudo em família hoje. Opa! Gente, olha só. Eu vou pedir por ordem de entrada no chat, tá? Para ficar melhor, para não ter problemas. Então vamos pedir aqui para Felipe, para Natália Albuquerque e Natália Mendes para entrarem ao vivo. Vocês vão entrar naquele link, só os três agora, tá? Vocês vão entrar naquele link que eu falei, lá no grupo dos jovens. Vocês vão entrar aqui e a gente vai perguntar como é que vocês têm se divertido, tá bom? Deixa eu só passar. Alguns irmãos não podem estar conosco ao vivo porque estão estudando, trabalhando. É o caso do nosso irmão Tiago. E aí eu quero colocá-lo aqui para ele gravou e falou para a gente como é que ele se diverte. Vamos ver. Bom, eu me divirto de várias formas durante a quarentena. A primeira delas é jogando aqui atrás, apertando o botão, eu vou lá pro meu computador, onde eu fico editando bastante. Eu gosto muito de digitar, ó, vai aparecer aqui na tela. Aqui atrás eu tenho os meus dois bebês, onde eu fico tocando música, estudando. Tem os meus livros, eu gosto, me divirto também estudando, eu gosto disso. E aqui atrás eu tenho o meu outro bebê, que é minha gatinha. Essas são as minhas formas de se divertir, além de assistir alguns filmes aqui atrás. É isso, valeu. É isso aí. Legal. Muito bom, né? Vamos lá. Tudo no alcance das mãos, assim, só rodar. Só girou rodar a cadeira, né? Eu tenho saudade desse tempo que ficava tudo pertinho, era só rodar, viu? Agora tá tudo mais espaçado. Deixa eu ver se tem outro vídeo aqui pra gente passar rapidinho. De outro irmão. Vamos falando de alguém que tá trabalhando. E aí, calma, vamos lá, vamos voltar aqui. Aí. Já tem gente entrando ao vivo, daqui a pouco a gente coloca. Vamos lá, esse aqui é o professor dos jovens, o Carlos. Ele, só falando, a quarentena dele tem sido um pouquinho diferente. Ele tá trabalhando e bem mais do que trabalhava antes. E ele tá tendo pouco tempo para poder se divertir, mas gravou aí para a gente saber como é que ele tem se divertido. E aí, pessoal, o que eu tenho feito para me divertir nessa época de pandemia é comer bastante. Também estou assistindo bastante filme e também estou dormindo bastante, já que, como eu mudei de horário, então agora eu tenho a possibilidade de acordar um pouquinho mais tarde. Mas o que realmente eu estou fazendo de verdade é comendo muito, pessoal. Abraço. Boa. E aí, pessoal? Aí. Vamos lá.
Temos dois participantes ao vivo aqui e eles vão falar para a gente como é que eles têm se divertido. O Carlos tem comido bastante e tem jogado videogame, não, né? De vez em quando. Agora, já estão ao vivo aqui. Está ao vivo a Natália e está ao vivo o Felipe com a gente. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Felipe, fala um pouquinho mais alto. Oi, boa noite. Aí, preste atenção agora só no celular de vocês, tá bom? Que vocês estão olhando para a gente. Eu queria perguntar a Natália primeiro. Natália, Tá como bom. é que vocês têm se divertido aí na casa de vocês? Olha, de início, acho que como todos, né? A gente tem engordado um pouquinho. A gente tem comido bastante, feito coisas em casa para comer, tem pedido coisas. Elisiane tem patrocinado aqui, viu? Bolos. A gente tem ressuscitado alguns jogos também, como Stop, Dominó, Uno, coisas que a gente não costumava fazer e tem feito. E tem sido muito gostoso, tem sido um tempo muito bom em casa, em família, até porque eu também trabalhava bastante de domingo a domingo, então tem sido um momento bom. Mas uma coisa ruim nisso tudo que foi o sedentarismo, né? Que aí tem atrapalhado o sono. Tipo, eu tenho dormido pessimamente mal, né? É muito ruim. Que aí a gente acaba ficando muito Trocando o dia sentado o pela dia noite, todo. né? Isso. Acaba acontecendo isso. Mas tem sido um tempo muito bom. Ótimo. Felipe, vamos ver se a gente consegue ouvir você. Boa, Natália. Felipe. E travou o Felipe. Fala aí, Felipe. Você estava falando? Nada. Felipe tá ruim aí a conexão. Vamos pedir para o Felipe entrar daqui a pouquinho. Tem mais gente aqui falando. Daqui a pouquinho a gente volta com uma nova rodada aí de convidados. Pedir a turminha aqui para continuar com a gente aí agora pelo chat. Tá bom? Tchau, Natália. Felipe, daqui a pouquinho a gente vai tentar voltar com você, tá bom? Isso aí. Agora a outra Natália. Natália, tudo bom? Ih, caiu. Vamos lá, vamos fazer uma rodada aqui de perguntas com o pastor Túlio. Daqui a pouquinho a gente chama a turminha de volta para participar. Só um comentário aqui. Nossa irmã Enilza dizendo boa noite. Pastor Justino, ele fala assim: parabéns pela explanação, pastor Túlio. Aliás, o seu nome é o mesmo do grande jogador do Botafogo, por quem eu tinha e ainda tenho grande admiração. É isso aí. Rapaz, e meu nome é por causa dele. Apesar de meu pai ser atleticano, eu nasci na época que o Túlio estava no auge, né? Anos 90. Ainda ficou vivo aí para ele fazer 999 gols. Eu tenho uma piadinha que eu conto, mas até hoje ela não funcionou. Mas eu vou contar ela mesmo assim. Mas eu falo que faltam 999 gols para eu completar os 1000. Pois é, já fez um. Eu queria fazer um comentário. Fala. Não, sobre a moça que comunicou ali, a Natália. É interessante, né? Porque eu acho que um monte de coisa que está acontecendo nessa quarentena, a gente tem sido muito humilhado, de forma geral. E não que isso seja uma coisa ruim. Nosso coração, ele às vezes precisa disso. Porque toda segunda-feira a gente via gente reclamando que tinha que sair para trabalhar. E toda sexta-feira a gente via gente comemorando que estava chegando em casa e ia poder finalmente fazer aquilo que estava querendo. E aí agora a gente é obrigado a não mais sair de casa, ficar em casa, né? Principalmente vocês aí em São Paulo. E a gente está vendo que isso não é tão bom quanto a gente imaginava, né?
Então a gente não sabe, como a própria Escritura diz, né? Nem orar como convém. Talvez a gente pedia, ai Deus, preciso descansar, preciso ficar em casa. Ai, como eu queria ter tempo para fazer um monte de coisa. Aí Deus fala, então toma aí um pouquinho aí para você ver. E a gente vê Pois que a é. gente é insensato num monte de coisa mesmo, né? Se a gente for olhar para o nosso coração, a gente só encontra coisa boa se for o Senhor Jesus que colocou lá dentro, senão Exato. é só enganação. Meu irmão, vamos lá, vamos fazer algumas perguntas aqui, vamos trazer. Eu tenho uma equipe que faz perguntas, ela é especializada em fazer perguntas para mim aqui, tá bom? Nossa, tô Uma perdido. equipe muito boa. Tiago, Natália e Felipe são os principais. Eles me ajudam aqui, né? Eu também faço algumas perguntas, mas a gente faz algumas perguntas para nortear aí o trabalho. E eles são muito bons em perguntar, e eu dou graças a Deus sempre porque tem um convidado e não sou eu que vou ter que responder. Tá bom? Não, mas não tem aquela ajuda dos universitários, não? Tem, eu peço para você ligar para quem você quiser, aí eu deixo. Tá certo, Vamos vamos lá, lá. a primeira pergunta é: a Bíblia delimita até onde algum tipo de entretenimento é válido e bom? Você deu uma Sim, pincelada lá, mas agora de forma mais prática, assim. sim. Não de forma direta. Eu, particularmente, não me recordo aqui de nenhum texto que fala, Entrarás na olha, Netflix somente 5 vezes por meia dia. hora por dia. Não tem. Mas existem vários outros princípios que a gente deve observar. Não sei se a gente vai entrar nisso agora, mas tudo que ocupa um tempo demasiado, uma energia demasiada, recurso demasiado, ele excedeu, ele passou dos limites. Depois eu até tenho mais para falar exatamente nesse aspecto do entretenimento ocupando um espaço excessivo na vida da gente. Mas, de formas gerais, assim, a Bíblia coloca que qualquer coisa que ocupe um espaço demasiado no seu coração, isso se manifesta através do seu tempo, através do seu recurso, através da sua energia, isso aí já tomou o lugar que não deveria na sua vida, né? Na sua devoção. Então, sim, a Bíblia delimita tudo, não só o entretenimento, tudo, todas as coisas elas têm um limite. E se eu pudesse resumir, é que o entretenimento ele não nos redime, o entretenimento ele não deve ser a nossa fonte de prazer última, ou de prazer último, né? Então, a Bíblia delimita sim, só que não tem um versículo, não. Você vai ter que ler a Bíblia e entender a perspectiva que ela te passa. E aí você vai conseguir encaixar aí, dentro disso que eu falei primeiro, você vai conseguir encaixar o entretenimento como algo bom na sua vida e necessário. E aí você vai dedicar tempo, energia e recurso para aquilo de uma forma saudável. Mas eu também não posso dizer que são 5 minutos por dia. Não tem uma receita de bolo, não. Isso vai variar da circunstância. Por exemplo, nessa circunstância que a gente está vivendo, ter um tempo a mais para o entretenimento talvez seja natural. Agora, em outras circunstâncias, aí já vai entrar em outras áreas da vida que são igualmente importantes ou mais importantes, e o entretenimento vai tomar o tempo, a energia e o recurso que deveria ser destinado para essas coisas. Prioridades, Então, né? não sei se deu... Eu queria mexer antes da gente falar especificamente sobre pecado, vício, idolatria, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas eu queria fazer uma pergunta que também, aproveitar uma pergunta aqui para abranger ela mais para você falar. A pergunta é assim: eu jogo muito videogame, mas nada disso eu trago para a realidade, como por exemplo, jogo de tiro, jogo de luta. Mesmo assim, estou pecando de alguma forma por conter violência. E aí eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de videogames, de filmes de terror, de filmes, enfim, onde tenham, sei lá, sexualidade, esses tabus aí, para você abordar de forma mais geral aí a respeito disso.
Legal, legal. A pergunta é muito boa e é muito cheia de aspectos. Eu vou tentar trabalhar numa linha central dela. Primeiro, a gente tem que ter algo básico e que todo ser humano saudável deve ter, que é uma linha que separa a ficção, a criatividade, a criação da realidade. Então, a gente deve saber distinguir isso de forma muito clara. E uma pessoa saudável, ela vai conseguir fazer isso. Agora, a gente deve entender também que tudo nessa vida é um retrato potencializado da realidade. A gente não cria nada do zero. Quem cria do zero é somente Deus. Então, a gente, de certa forma, a gente retrata a realidade de forma potencializada. Mesmo a ficção mais absurda, ela tem um ponto de contato com a realidade. E eu acho que, por exemplo, um jogo violento ou um filme de terror, ele retrata algo que a gente vive, às vezes de forma absurda, às vezes de forma caricata, às vezes de forma... E aí pode chegar no ponto de retratar de uma forma que seja ruim para a gente consumir. Ok, a gente tem que ter essa sabedoria que eu não vou conseguir definir aqui e falar, olha, até esse ponto foi bom, passou daqui. É difícil a gente definir um limite, mas a gente tem que entender que aquilo é uma ficção e que aquilo está retratando algo que tem um ponto de contato com a realidade. Vamos colocar aí, talvez, o jogo que venha à minha mente quando fala de violência e sempre gera uma discussão muito grande, é o GTA. E que eu, inclusive, joguei pelo menos 2 deles, né? O San Andreas e o 5. E a gente vê ali sendo retratada, muitas vezes, a feiura da sociedade, sendo retratado ali, está sendo contada uma história. E a gente tem que entender que, no final das contas, todo o entretenimento ele está passando uma mensagem. E nem sempre a mensagem que está sendo passada, ou a história que está sendo contada, é uma história de coisas boas, de coisas puras. Nem por isso... Deixa eu só fazer uma explicação aqui para quem não conhece. GTA, San Andreas, GTA, o Grand Theft Auto, ou o Grande Ladrão de Carros, vamos dizer assim, é um jogo muito antigo. Coloca ele quando na ele ainda tela era aí. de palitinho. Eu ainda lembro quando ele era de palitinho no PC. Ninguém lembra desse jogo e eu lembro. Porque eu me choquei no dia que alguém me apresentou ele e ainda era em formato de palitinho. Numa plataforma muito, muito horrível, assim. Nem Peppa Pig, até Peppa Pig é mais bem feito do que esse Grand Theft Auto. Só que o jogo funcionava assim: a pessoa entrava, roubava um carro, e quanto mais ele matasse pessoas atropeladas ou conseguisse roubar mais carros, ele ia ganhando ponto. E isso foi ganhando, com a evolução dos games, ele foi ganhando uma personificação muito grande. E o último que eu vi, a pessoa... os objetivos, as fases do jogo era ele se tornar um grande gangster, ladrão de carros, mas também controlando o tráfico de drogas e tudo, né? Todo o mundo do crime estava sendo descrito ali e muitas pessoas jogando e passando de fase e achando muito interessante. Só para fazer porque tem gente que é tão velho quanto eu, assim. Você falou uma coisa só aí que foi noob, que não é você cometer os crimes no jogo, e eu não estou justificando o jogo nisso não, longe de mim. Vai lá. Mas o jogo, ele te pune quando você faz uma coisa errada. Ele é bem uma simulação. Você matar uma pessoa... Só quando vai pego, né? Só quando você é pego. Assim como na realidade. Mas aí, né? vale ponto. Pelo menos nesse que eu jogava, valia mais ponto. E se atropelasse uma velhinha atravessando a rua, ganhava mais ponto. Olha aí. Foi a primeira vez que eu vi, aí eu desisti ali naquele primeiro que eu assisti. Sim. Mas é como eu digo, é um jogo que retrata, de fato, a história que ele está contando é uma história que contém muita violência.
E primeira coisa que eu quero deixar bem clara é que eu acho uma coisa muito válida e que, apesar dos nossos governos errarem muito em muitas coisas, eu acho que uma coisa interessante que foi instituída é a classificação indicativa. E esse jogo é de classificação indicativa para maiores de 18 anos, porque ele contém, além de violência, outras coisas ruins, drogas, enfim. Esse é um jogo muito polêmico e talvez o rapaz que fez a pergunta estava pensando nesse jogo. Mas Pelo eu que eu entendo. conheço do rapaz, é mais PUBG, Call of Duty, são outros jogos Sim. estão mais na Pode moda ser, aí. pode Esse ser. San Andreas é mais do seu tempo, que você também tá velho. Eu coloquei uma camisa da UMP para ficar parecendo mais jovem, Pra mas não está colando. disfarçar. Não, mas então, eu acho que a história está sendo contada e a gente tem que ter um discernimento das coisas, sabe? E enquanto você fazia essas ponderações, eu pensava que, poxa vida, vamos pensar na história, se bem que não é um jogo, né? Vamos pensar na história dos três porquinhos. O que é que o lobo mau queria fazer com os três porquinhos? Ele queria comer, queria matá-los. O que é que o lobo mau queria fazer com a Não Chapeuzinho fala isso Vermelho? alto não, que tem criança assistindo, rapaz. Tô dando spoiler da história. É, Então a gente vê até histórias infantis, é lógico que a forma com que isso vai ser contado pode até mudar e suavizar, mas existe uma mensagem de violência, querendo ou não, sendo contada ali, de como existe o mal e você tem que fugir do mal, você tem que pegar o caminho do mal. E às vezes você vai encontrar um filme e um jogo em que o mal vai ser louvado, vai ser elogiado. E a gente tem que ter esse discernimento na hora de consumir esse tipo de coisa. Você ia falar? deixa eu só falar. Eu só queria dizer, a Carol fala que jogou bastante, né? GTA. Eu confesso que esse jogo especificamente eu não joguei. Eu fiquei meio assustado da primeira vez que eu vi, eu não acompanhei a série. Mas vamos pensar aí em um outro jogo, vai. Super Mario. Ah, Você já jogou esse? PUBG, um Não, assassinato Super às Mario. tartarugas, né? Você está matando seres indefesos. Tadinhos. Então, É um você está cogumelo, vendo? tá certo. Não, é verdade. Então, Não, eu não tô demonizando o jogo em si. é Eu tô lógico que a dizendo, tô gente. falando, passando a minha experiência, né? Que eu mesmo Sim, não tive aproximação. E eu acho que é uma das questões, assim, para mim, era ofensiva a proposta, né? Para a irmã Railda também. A irmã Railda é uma irmã aqui da igreja, talvez seja a irmã mais velha da igreja. Ela tá dizendo assim: ainda bem que eu não estava lá para ser atropelada. não, então, olha que interessante. Eu acho que aí está uma questão importante, que eu acho que até o reverendo Wilson que comentava isso, e é importante a gente falar. Eu acho que o problema desse jogo não está nem na violência em si, mas o problema é que você é o vilão da história. E isso é algo um pouco moderno, essa dinâmica do vilão. A gente vê filme hoje do vilão, que o vilão é o protagonista do filme. E isso não acontecia tempos atrás. Então, eu acho que isso é um aspecto negativo, sim. Eu acho que o problema não é nem a violência em si do jogo, mas é você estar do lado violento. Você não está tentando combater o mal. Por exemplo, a história dos três porquinhos que eu usei aqui, ela tem uma diferença muito significativa. Que você o tempo todo está Né? você está torcendo pelo lado certo da história. Eu sei que tem alguém aí que, quando era criança, torceu pelo lobo, mas Eu comentava sobre o filme Coringa e eu falava sobre isso, sobre como se busca uma justificativa para o mal ou para a maldade, e a gente acaba sempre caindo numa ideia ateia, né? De que o homem por si só, ou que o material justifica as atividades, sejam qual for. Então, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua ideia, e o problema é que isso se encerra no nada, né? Porque se não existem valores, se não existem verdades, se não existem princípios a serem buscados,
então não existe nada. E isso é a ideia de alguém que não tem Deus, que não crê numa verdade específica, né? Quando nós assistimos questões ou filmes assim, a ideia é de que a ideia é que a gente possa ter um filtro muito bom, o olhar com o olhar de Deus. Eu estou fazendo propaganda lá do Televisão, mas brincadeira, mas a ideia é que a gente consiga identificar os elementos que estão sendo colocados aí, né? Por exemplo, a Elisângela falou aqui que assiste Friends até hoje. Vou dizer que Excelente. talvez tenha sido uma das séries que eu mais assisti mais vezes, até porque ela é mais antiga, né? E eu assisti ao Excelente. vivo, né? Na época que passava mesmo. Eu assisti o último capítulo no dia que passou, foi internacional, assim. O último capítulo. Excelente. Velho, né? Mas a ideia é que, por mais que ele fale sobre valores sobre amizade, valores de uma coisa que não tem mais hoje, que é a conversa o trocar informações e fazer questão de estar próximo de alguém, mesmo quando as coisas estão difíceis, essa amizade mesmo, amizade raiz, né? Não amizade de seguidores de rede social. Por outro lado, a temática dele era uma temática sexual, então tem que se ter um filtro interessante para se assistir aquilo. Todas as Tem, coisas. tem que se ter um filtro atento para essas coisas. E para tudo que a gente vai assistir, para tudo que a gente vai ver, há necessidade de a gente filtrar e fazer essa opção também, porque eu acho que é uma grande coisa importante. Se você se sente mal na hora que está vendo, ou se você está procurando algo que vai contra os seus princípios bíblicos, aquilo te faz pecar, não assiste. Você não é obrigado a participar de nenhum tipo de entretenimento que vá contra a sua fé, vá contra os seus princípios, vá contra os seus valores, vá contra o seu gosto. O gosto, eu acho que dessas coisas que eu falei, é a única que a gente pode abrir mão, porque tem coisas que a minha esposa gosta de assistir que eu não gosto. E eu assisto para estar com ela, mesmo que ela durma no meio do negócio. Eu fico sozinho, porque eu não consigo começar uma história e não terminar. Mas, fora isso, eu acho que todas as outras coisas são importantes, né, nesse sentido. Eu queria só fazer um Pode falar. complemento, e que a gente deve entender também que é possível contar uma história feia de forma bela. E aí eu me recordo aqui, por exemplo, do filme O Resgate do Soldado Ryan, que é um filme que eu gosto. E outros filmes de guerra, eu gosto de filmes de guerra. E eles retratam coisas feias, eles contam histórias de períodos extremamente tristes, extremamente feios mesmo, né? Morte, gente morrendo, gente sangrando, mas é possível transmitir essa feiura de uma forma tecnicamente bela, de uma forma que sirva, em certo aspecto, para nos entreter e para alimentar, bela também. filosoficamente belas, e para alimentar coisas importantes que precisam ser alimentadas em nós também. Fazer a gente pensar em coisas que talvez, se não potencializar para a gente entender, a gente não consegue pegar na realidade. Eu vejo, por exemplo, essa questão da violência mesmo, né? Que às vezes a gente está muito anestesiado para a violência do nosso cotidiano. Eu falei na igreja uma vez, a gente ouve uma notícia, mataram 5 pessoas na nossa cidade. No meio do almoço a gente ouve essa notícia e a gente continua almoçando da mesma forma. Então, às vezes, é preciso pegar um aspecto feio da humanidade, potencializar ele, para a gente talvez ficar chocado e refletir em alguns aspectos. É lógico que eu não estou falando aqui que o entretenimento ele tem que sempre te fazer filosofar, não. Tem coisa que é bobinha mesmo. Foi feita para ser isso e alimentar a alma da gente desse jeito, né? Alimentar a alma da gente desse jeito. Mas tem esse outro tipo de entretenimento e de cultura e de arte que retrata coisas feias. E
É lógico que a gente tem que guardar as proporções aqui, mas eu estava lendo o livro de Juízes, e é lógico que ali está sendo escrito e não mostrado, e isso faz uma diferença muito grande. Mas o livro de Juízes, ele termina contando uma história horrível de um sacerdote que tinha uma concubina e que ele busca a concubina, eles ficam numa cidade e eles são ali assediados e a concubina é abusada pela cidade, pelos homens da cidade, e depois ele corta os pedaços e manda para o povo, e isso está na Bíblia. E note, conta uma história horrível, mas serve a um propósito. É lógico que o propósito bíblico ele é endossado por Deus e ele é sempre puro, sempre bom e agradável. Importante, né? Porque a gente às vezes chega diante de histórias como essas ou de situações como essas na nossa vida, mas eu tenho alguma dificuldade quando a gente passa a se divertir com isso. Ter que ter esse tipo de ação ou esse tipo de violência para se divertir. Aí eu acho que quando o meu crivo tem sido sempre assim: se a violência ou qualquer outra ação ela é tolerável no meu ponto de vista, na minha maturidade cristã, e ela serve para contar a história, eu gosto, eu acho interessante. Se é o contrário, se a história está servindo somente para expor violência, porque o que anima e o que alimenta o entretenimento é a violência, eu tenho reticências com relação a isso. Deixa Lógico, a gente só tem que fazer essa análise do coração, sim, para a gente ver se a gente não está se alegrando com a injustiça, né? Isso deve ser um aspecto, sim. Eu queria, depois, a gente fechar falando sobre o coração, eu só queria passar alguns vídeos aqui de outras pessoas que falaram, ter mais uma participação, dizer aí, ó, Giovana, quem tá mais aqui na nossa, a Carolzinha também, se puder entrar no link dos jovens. Deixa eu só ver mais alguém, porque eu quero ver se tem mais, eu não tô deixando ninguém de fora. Felipe, se você quiser tentar de novo, a gente pode participar. Deixa eu colocar uns que a gente tem já gravados de irmãos que às vezes tem a internet que não dá para participar, ou então estão trabalhando, mas eu queria ver alguns comentários aqui do nosso processo, né, da nosso chat. Primeiro, com relação ao Mário e as tartarugas, a Natália disse que o Projeto Tamar deu um deslize aí, né? Tem que acionar o Projeto Tamar contra o Mário. Exatamente. O pastor Justino fala assim, sim, pastor Bruno, o niilismo do filósofo Nietzsche relativiza o bem e o mal. Então, é nesse ponto que eu queria chegar aí mesmo, viu? É no Nietzsche que eu queria chegar. Algumas dicas aqui, tá? A gente vai terminar dando dicas, mas Natália dá a dica, né? Vamos ver como é que tá meu inglês. When Calls the Heart. Excelente. Eu não assisti, mas a minha filha assistiu e disse que é muito bom. Silvio Santos. Não, mas a Camila assistiu e de vez em quando eu chegava perto e ela estava assistindo, ela me contava e eu achei muito bela a história e contada de uma forma bela. Aí une o melhor dos mundos, né? A Carol tá citando aqui N with E, ou Ana, N com E. Esse é o tipo de vídeo que eu assisti igual o Túlio, assim, né? Minha esposa assistindo e eu só sabendo da história e via minha esposa meio chorando e tal, e depois ia contar para mim. Foi uma das histórias eu gosto, acho muito legal. Natália falou também. É Ana com E, tá no Netflix. N com E. Tá. N with N. With E, sei lá. Tá certo. Vou indicar para minha esposa. Meu irmão me trouxe muitas saudades agora do tempo que a gente jogava Nintendo 64, jogando 007. E eu tinha que ser sempre o Obi-Job, porque eu era ruim de mira, e aí ele era baixinho, era mais difícil de acertar nele, e eu tinha que ser ele. Eu só jogava se fosse ele, que eu era muito ruim de jogo de tiro. Eu sempre fui mais do futebol. Deixa eu passar um vídeo aqui, 2 vídeos, e a Giovana já está com a gente aqui ao vivo. Daqui a pouquinho ela fala com a gente sobre o entretenimento. Giovana e a Bia, as duas estão aqui com a gente. Vamos lá, vamos ver mais 2 vídeos aqui de pessoas que falaram, que mandaram para a gente. Primeiro, Elisiane. Nessa quarentena eu tenho organizado a casa, cuidado dos pets não, do pet,
que é o Pingo. Tenho feito algumas encomendas de bolo, de doces, que eu trabalho em casa no momento. Tenho descansado bastante também, tenho aproveitado esse momento para descansar. E para aliviar um pouco assim o estresse, eu tenho visto bastante live e escutado bastante música. Tem alguns joguinhos também que eu jogo no celular, que são muito bons. E aí? E é isso. Espera aí que nós temos daqui 2 participações ao vivo. Eu só vou passar mais o último vídeo que a gente recebeu de participações, que é a da turminha da Lili. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui o ponto certo. Aqui. Vamos lá, vamos ouvir mais uma turminha aí falando como é que se diverte em casa. Oi, pessoal, boa noite. Então, o que a gente está fazendo para se distrair ultimamente nessa quarentena? A gente está assistindo filmes na Netflix, no Prime Video. Prime Video. A gente também está lendo, né, a Bíblia, lendo livros. Isso também ajuda bastante. A gente está jogando uns joguinhos no celular. A gente baixou o aplicativo Gartic, que é um joguinho bem legal. É um jogo online. A gente também tem o Call of Duty. Temos também o Perguntados, onde você responde lá as perguntas. Você acaba jogando online também com outra pessoa. A gente faz um momento de louvor ali na sala com a família. Jogamos Uno. A gente faz uma corrida aqui dentro de casa mesmo, né? Dentro de casa. Brincamos com os cachorros que a gente tem 2 doguinhos bonitinhos. Que mais? A gente come demais. Inclusive a gente estava comendo aqui. Que mais? A gente... vamos lembrando aí. Eu acho que é isso, né? Só isso. Acho que a gente tá procurando o máximo possível para se distrair. E é isso. Tchau. Fica em casa, hein? Fica em casa. Aí a galera na campanha do Fica em Casa, né? Só quem pode, viu? Só quem pode é que pode ficar em casa. Deixa eu chamar aqui para nossa live Carol e Giovana. Gente, boa noite para vocês. Boa noite. Tudo bom? Primeiro, Gi e Bia, como é que vocês têm se divertido? Bom, eu tô trabalhando, né? Mas no tempo que sobra, no pouco tempo que tá sobrando, eu tenho lido muito. A gente assiste muito filme também, né? Nós 3, eu, a Bia e minha mãe. Eu tô cozinhando bastante, o pessoal falou que tá comendo. Meu pai no vídeo falou que tá comendo bastante. Eu tô fazendo também bastante coisa para comerem. Eu tô trabalhando. E você, Bia? Eu descobri meu novo talento. Cortei o cabelo da Bianca. Olha que Ted não faz. Tadinha, né? Não, tadinha não, tá muito bonito. Ela ia cortar ela mesma. Então é melhor, pelo menos nessa situação é melhor outro mesmo. Eu tô fazendo também bastante coisa. Pode falar. Estamos ouvindo, gente. O que mais? A gente tá fazendo meio que uma devocional com a nossa família, com as minhas tias, com a avó, com a minha mãe, no Zoom, que é segunda e quarta, que a gente fica falando sobre isso. Muito legal. Muito bom. E Carol, você... Pode falar, Gi. Pode terminar. Eu ia comentar que o pastor Júlio falou que estava relendo as Crônicas de Nárnia, né? Hoje chegaram 2 livros que eu comprei, e um deles era Crônicas de Nárnia, volume único, que estava R$26, gente. Quando eu vi aquilo, é meu agora. E aí chegou. Tô comprando bastante livro também. Ler livro e comprar livro são 2 passatempos diferentes. Verdade. Pode chegar ao vício e o suicídio. Não, o homicídio, a esposa que mata. No caso do pastor. É verdade. Carol, e você, como é que tem se divertido? Carol? Quando eu vi aquilo.
Carol assiste pelo celular. Aqui, ó. Abaixa o volume Daqui da a sua pouco, TV e me escuta pelo telefone. Eu tô me Aí, sentindo bom dia e companhia agora. é por aí. Eita, a Carol saiu. Oi, Carol. Fala pra gente, Carol. Tá chegando aí no delay, tá chegando Oi, lá, ó. gente, boa noite, tudo bom? Aí, Tá me ouvindo? Opa. Sim. estamos ouvindo. Isso. Fala aí qual é como é que você Oi, tem tudo se bom? divertido. Aí, agora tá chegando as informações lá pra Pronto, Carol. agora sim. Agora. Que eu quero fazer os dois ao mesmo tempo. Fala aí, gente, Carol. eu tô trabalhando de manhã, por isso que eu tô com essa cara de morta, que eu não tô conseguindo dormir, com insônia novamente. Aí, à tarde, eu toco violão, estudo um pouquinho de inglês. Tô também estudando, tô tendo aula da faculdade normalmente, em AD, infelizmente. Algumas aulas eu tô dormindo. Mas tá bom. Isso já era difícil ao vivo, hein? E brincando com a minha cachorra. Tô jogando Call of Duty de vez em quando. Às vezes jogo com a Lili e os irmãos dela, mas eu não sei jogar. Olha só. Que é muito botão pra pouco dedo. Aí então tá É difícil. verdade. Eu já joguei com a Lili e com os irmãos delas Vocês falaram também. do videogame, infelizmente eu vendi o meu pra pagar a faculdade, agora tô na quarentena sem. Eu vendi o meu pra comprar E fralda. tá sendo assim, tô cozinhando bastante, Gi, não aguento mais cozinhar. Meus amigos virou cobaia. Eu cozinho, chamo todo mundo pra comer. Falo, vem Tá comer, certo. tem que comer sem reclamar. Aí tá Tá certo. certo. Comprando bolo também. Eu já falei pra não postar Não mais bolo, que eu tô oferecer. de dieta. Não aguento mais comer bolo. Tá Fazendo certo. minha caminhada de vez em quando até o Inocop, até o Bom Sucesso. E tá sendo assim, por enquanto, essa quarentena. Bom demais. Gente, um abraço para vocês. Obrigado pela participação de vocês. Vamos nos divertir. A gente tinha sempre uma Por proposta enquanto é tentando isso. se divertir com a turma, né? Alguns joguinhos online aí serviram e até stop tentaram online aí, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso de novo. Tá bom? Um abração para vocês. Deus abençoe. Obrigado pela participação. Carol, Giovana e Bia. Tchau. É isso aí. Mano, que bom saber de todo mundo. Se alguém dos jovens aqui eu não chamei, por favor, me avisa, porque eu já falei, eu já passei da idade que eu lembrava das coisas. E essa aí era mais ou menos uns 12 anos de idade. Então, se eu esqueci alguém que está preparado para participar, me avisa aqui no chat, tá? Que a gente coloca ao vivo para a gente encerrar. Já estamos com 1h12 de live, a gente vai encerrar. Eu queria perguntar uma pergunta crucial assim para o Túlio. É o Tito que é bonzinho ou a casa é grande aí? Que a gente não ouviu nada aí do Tito nesse pedaço. Rapaz, a casa é grande. Ele tá um pouquinho distante aqui, mas agora ele tá dormindo. A gente tá se preparando aí para madrugada, porque parece que ele tá invertidinho aí, tá gostando de ficar acordado à noite. Quando vem assim é que é bom. Se a gente não tivesse que trabalhar de dia, ia ser maravilha, hein? Né? Não, aqui o meu filho já veio por aqui, a turminha tá lá. Eu queria pedir a Carol, minha esposa, que entrasse aqui na live, que a gente vai mostrar um pouquinho também como é que a gente se diverte. Pode entrar, deixa eu ver. Carol, tá ouvindo? Entra aí na live com a turminha pra gente mostrar como é que tá sendo aqui. É importante a gente falar, na minha casa agora são 5. Eu, meus 3 filhos e minha esposa. E aí tem aula online durante a semana, tem... A minha filha está tendo aula a tarde inteira no computador e tem mais 2 meninos para se divertir, para estudar, para fazer... Eu para trabalhar, minha esposa para trabalhar e tomar conta das coisas de casa. E tem sido uma aventura. Até para se divertir, a gente tem que passar por alguns momentos de aventura. Cadê, Carol? Entra aí no... aqui. Vai lá. Aí, vai lá, Carol. Tira o microfone aí, Carol. Aqui. Oi?
Desliga o microfone aí. Aí, agora. Se quiser falar, pode falar daí que dá para todo mundo ouvir. Ó, eu ali, ó. Oiê. Você tá falando aqui, mas pelo meu microfone. Pode falar. Aqui a gente tem se divertido. Abre o seu que eu fecho o meu. A gente tem se divertido. Patrulha Nina, demais aqui em casa. Que mais, Lara? Esconde-esconde tipo, independente de quarentena, não. Rola esconde-esconde, acho que o top é o número 1 da. Com o cachorro, né? O pup é o expert em achar todo mundo, a gente se esconde dentro da roupa, em todo lugar. Lara tem brincado, né, Lala? Vem cá, aqui na varanda. Aí tem uma amiguinha que mora na varanda da frente. É muito legal brincar. Aí cada uma fica de sua varanda brincando. Porque não pode encostar, senão pega coronavírus. Isso. Quando dá, a gente assiste alguma coisa. Mas e se der, porque Já saiu tem pegando 3. aqui, ó, Acha computador, celular, notebook. E aí Tchau, todo gente. mundo pergunta na live como é que fica, onde é que fica esses meninos? Tudo preso dentro do quarto. Pronto, Dá tchau. essa participação confusa aqui. Dá tchau. Fecha aí o microfone seu. Tchau. Aí, agora. Para vocês verem como é que é um momento de diversão aqui em casa. É bagunça e caos. Gente, Deus abençoe a todos os que participaram. Foi muito bom, queria ter terminado mesmo com a minha família aqui, porque tem sido uma bagunça. O Arthur apareceu por último aí, tio Cláudio. Tem sido um tempo bem desafiador. Se é difícil para a gente, eu imagino para eles, né? O Theo não estranha pessoas que vêm de fora, porque não tem mais costume de ter gente de fora. O Arthur, todo dia que eu vou fazer alguma coisa na rua, ele pega a sandália dele, a máscara e bota e diz: vamos, pai. Não tá nem aí para onde é que eu tô indo. Tem sido uma diversão aqui à parte, ter que lidar com tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, tem sido uma lição muito grande, né? Estar em casa, conhecer mais os nossos filhos, conhecer mais as limitações que a gente mesmo tem. E isso tem sido também desafiador para nós. Eu queria encerrar a live com o pastor Túlio falando um pouquinho a respeito e a pergunta final é: e quando o entretenimento vira idolatria, o que fazer? Pastor Túlio, mande ver aí, fale para nós aí, quando isso acontece, como é que a gente tem que lidar? Rapaz, eu queria só, antes de entrar nesse aspecto, que ele é um extremo, o extremo de isso ocupar um espaço demasiado na sua vida, mas eu queria tocar só no assunto do outro extremo, que é quando a gente acha que qualquer tipo de entretenimento é pecado e é ruim. Existem algumas pessoas que entendem que todo prazer, toda forma de prazer nessa vida é praticamente um pecado. Às vezes a gente vê isso em algumas igrejas neopentecostais, pentecostais, que limitam o prazer, enfim, de uma forma demasiada, pelo menos, né? Isso, a primeira coisa que a gente deve entender é que esse pensamento ele é mais de uma corrente filosófica, ideológica do que bíblica. De achar que todo prazer que a gente tem nessa vida é pecado. Isso não é bíblico, como a gente já trabalhou no começo. Agora, tem um outro tipo de pessoa, e aí eu acho que nós, de igrejas reformadas, igrejas que conhecem um pouquinho a palavra, a gente evita esse primeiro. Mas tem um outro tipo de pessoa que entende de forma equivocada, e aí eu estou falando de um primeiro extremo aqui, que o entretenimento ele é ruim porque ele ocupa um espaço de outra coisa que você poderia estar fazendo
de mais importante. E aí deixa eu explicar, para ficar bem claro e não confundir, porque daqui a pouco eu vou falar exatamente isso. Mas a gente tem que entender que o tempo que a gente vai parar para ver um filme, ele é um tempo que a gente poderia estar fazendo um monte de outras coisas, que talvez na nossa cabeça sejam mais importantes. Tem um livro, eu vou até depois indicar esse livrinho aqui, Tomando Decisões. Ele tem uma parte muito interessante que o reverendo Weber fala, que a gente sempre vai estar em dívida com as demandas cristãs. É impossível a gente cumprir em 24 horas todas as demandas cristãs que a gente tem num dia. É impossível. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair num primeiro extremo de falar assim, eu não vou assistir um filme porque eu poderia estar orando, eu poderia estar lendo a Bíblia, eu não vou escutar uma música porque eu poderia estar visitando o irmão. A gente deve entender que a gente nunca vai conseguir cumprir todas essas coisas. Isso é impossível. E a gente tem demandas internas também. É como a gente, levando para um absurdo, a gente falar, olha, eu não vou almoçar porque tem alguém com fome, eu tenho que levar comida para essa pessoa, eu não vou tomar banho porque eu posso usar esse tempo para fazer uma outra coisa, um compromisso na igreja. E é lógico, são coisas muito absurdas, mas às vezes nós fazemos isso com filme, com uma música, com um jogo. Então a gente tem que fugir desse extremo de achar que se a gente parar para ver um filme, pelo menos eu como pastor, se eu parar para ver um filme, o irmão da igreja vai desviar. Se eu sair para jogar bola, alguém da igreja vai deixar de ser crente. Não somos nós que sustentamos o reino de Deus. Nós somos instrumentos do reino, lógico, mas não somos nós que sustentamos. É a graça de Deus, é o Deus soberano. Então, porque Deus controla todas as coisas, a gente pode descansar. E uma das formas de descanso, como a gente já viu, é o entretenimento. É a gente aquietar o nosso coração e saber que o Senhor é Deus. E a gente vai ver um filme, vai dar risada com um filme de comédia, por exemplo, e vai alegrar o nosso coração com algo belo, com algo gostoso, uma série como Friends, e o mundo não vai acabar, porque não somos nós que controlamos. Tem um outro livrinho, depois eu vou pedir para o Bruno colocar no final, nas indicações, que chama Super Ocupado. Eu acho que esse é um livro excelente para a gente ler nesse momento. Principalmente vocês aí de São Paulo, e eu não estou fugindo disso não, mas eu acho que aí essa cultura de trabalho é muito mais poderosa do que aqui, e essa cultura de superocupação. E às vezes a superocupação nada mais é do que uma máscara que a gente veste para parecer melhor. Então, calma, gente. Deus está no controle de todas as coisas, e se a gente parar para ver um filme, o mundo não vai acabar. Então, esse é um primeiro extremo, de achar que o entretenimento é pecado, ora porque o prazer é mal, ora porque ele está tomando o tempo de alguma coisa mais importante. Ele sempre vai tomar. A gente sempre, ao invés de ver um filme, a gente poderia ler a Bíblia, que é muito mais edificante. Mas isso não significa que ver o filme é sempre pecado. Mas aí vamos para o outro extremo, que é justamente isso. Quando a gente extrapola, e aí a gente começa a perder o controle e a gente vira hedonista. A gente quer viver para o deleite. E a gente não quer ter sacrifício nenhum. E a vida, ela tem esses dois aspectos. Ela tem o deleite, ela tem o prazer, ela tem a beleza, tem a alegria, mas ela tem o sofrimento também. Eu estou com o texto aberto aqui de Eclesiastes 3, que vai falar que tudo tem seu tempo determinado. Tem tempo de rir e tempo de chorar. E a gente tem que entender que os dois períodos são importantes e que eles têm que ocupar os seus lugares. A gente tem que saber dosar isso. Então, o entretenimento, ele se torna um ídolo para a gente quando, como eu já disse de relance no começo,
quando ele ocupa um espaço e ele vai empurrando outras coisas que são importantes. Eu não estou falando que o entretenimento não é importante, a gente já trabalhou isso, mas ele vai empurrando outras coisas e ele vai tomando esse espaço até não deixar mais nada. Então a gente deixa de cuidar. Em resumo, a gente deixa de amar o nosso próximo, a gente deixa de cuidar das demandas do nosso próximo, seja ele nossa esposa, nosso filho, nosso vizinho, nosso irmão de igreja. A gente está sempre muito ocupado nos entretendo, porque a gente é hedonista, a gente quer cada vez mais prazer. E então ele é extremamente nocivo quando ele ocupa esse espaço do relacionamento nosso uns com os outros. E é interessante que, a princípio, eu penso, tempos atrás, o entretenimento ele era muito mais em conjunto, então ele acabava funcionando como um agregador. Hoje eu acho que o nosso entretenimento ele é muito mais egoísta e muito mais solitário, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, é um sinal de alerta quando a gente entra num ciclo de consumo de entretenimento e a gente não dedica tempo, energia, recurso. E esses termos eu estou tirando desse livro aqui, ó, Deuses Falsos. E ele vai falar isso, que é uma forma de identificar um ídolo. Quando a gente vê para onde vai o nosso tempo, a nossa energia e os nossos recursos. Ou pelo menos a maior parte deles. E se você responde essa pergunta com entretenimento, então tem um sinal de alerta aí. Seu tempo, sua energia, seus recursos estão indo para onde? Onde você gasta o seu dinheiro? Tem gente que gasta fortunas com jogos de videogame, por exemplo, com recursos dentro do jogo, às vezes jogos gratuitos. E aqui eu vou falar algo para um público um pouco mais jovem, mas o Fortnite, por exemplo, é um jogo gratuito. Então, por que os donos de Fortnite estão milionários? Porque tem gente gastando dinheiros e fortunas num jogo que é supostamente gratuito. Então, o entretenimento, ele às vezes, ele gasta muito do nosso dinheiro e gasta muito da nossa energia. Quem aí nunca ficou até de madrugada vendo uma série tendo que trabalhar no outro dia? E às vezes a gente tem dificuldade de dedicar essa mesma energia para outras coisas. E eu não estou falando que fazer isso uma vez na vida é a pior coisa do mundo. Às vezes a gente vai fazer isso mesmo, ver um filme, ver uma série até de madrugada. O problema é que tem muita gente que está nesse ciclo de perder a saúde dela porque ela não consegue dormir cedo, porque fica assistindo série, fica mexendo no celular, fica jogando jogo, e isso é um sinal de alerta também. Então, nosso recurso, nossa energia, nosso tempo também. A gente tem 24 horas, todo dia é colocado de crédito para a gente, 24 horas. E é interessante, né, que antes da quarentena, a gente usava uma desculpa de eu não tenho tempo para ler a Bíblia, é por isso que eu não leio, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ver como o meu vizinho está, eu não tenho tempo para conversar com meus filhos, e a gente botava na culpa do trabalho. E eu sei que tem um monte de gente que está trabalhando até mais, mas tem um monte de gente que a rotina reduziu drasticamente e continuamos, e aqui eu estou me incluindo, continuamos com um desafio constante de vencer a nossa idolatria do prazer. E ao invés de a primeira coisa que a gente faz pela manhã, eu tenho lutado com isso, ao invés de ser ver as mensagens, ver os novos posts no Instagram, ver as novas coisas que a gente ganhou no jogo, é a gente voltar o nosso coração para Deus, orar. Então, a luta contra a incredulidade, ela começa nisso. E por que, então, que a gente dedica tanto tempo, energia e recurso no entretenimento? Porque, em última análise, a gente acha que o entretenimento tem um aspecto redentivo e de alegria, que, de fato, ele nos dá uma certa alegria boa, que não é pecaminosa,
mas não é uma alegria última. A gente, às vezes, vê uma cena de filme em que uma moça termina um namoro e ela pega um pote de sorvete e ela começa a comer aquele pote de sorvete. Isso é uma ilustração de algo que muitas vezes a gente faz. A gente quer anestesiar o sofrimento da vida com o entretenimento. E o entretenimento não serve para isso. O entretenimento ele serve para nos alimentar e para mostrar e tratar coisas no nosso coração, na nossa mente, nos descansar de um monte de coisa, mas ele não é o nosso descanso último, não. E não pode ser. O nosso descanso último é o Senhor. A nossa alegria, o nosso regozijo é o Senhor sempre. E a gente deve sempre ligar esse sinal de alerta. Eu fico, então, com essa definição do Keller, que eu acho que é muito boa. Para onde está indo o seu tempo? Para onde está indo sua energia? Para onde está indo os seus recursos? Estão indo os seus recursos? Observe isso e veja se você não está colocando o entretenimento num patamar que ele não deveria estar. Muito bom. Meu irmão, se sinta abençoado com essa palavra e coloque na sua vida para que você possa viver uma vida que agrada a Deus e de boa qualidade, né? Quando a gente vive buscando agradar ao Senhor, a gente consegue desfrutar das melhores coisas que Deus nos deu e é maravilhoso. A gente vai falar, quando a gente for falar sobre a bondade de Deus, no estudo sobre os atributos de Deus, daqui a um mês, sei lá, ele já está preparado, mas o Arthur Pink fala sobre isso, que Deus podia ter feito feito apenas coisas básicas, né? A gente podia sobreviver sem tudo isso, mas ele nos deu belo para que a gente possa desfrutar e encontrar na beleza e na perfeição aspectos que são do próprio Deus. E nós, quando adoramos a Deus, conseguimos enxergar essas coisas da melhor forma possível. Meu amigo Túlio, muito obrigado. Eu queria que você desse algumas dicas aí, você já mostrou alguns livros. Deixa eu só botar na nossa tela aqui o livro que você falou, né? O Super Legal. do Kevin DeYoung. Esse foi o último livro, eu acho que eu li nessa virada de ano, excepcional. Esse livro é muito bom. Eu gosto muito desse autor e esse livro ele é precioso para falar para a gente que a gente não é Deus e a gente não está no controle das coisas. Então a gente pode descansar. E eu acho que isso é interessante nesse sentido de usar o entretenimento de forma correta. Ele é legal nisso. Mostra aí os outros para a gente ver. Tem um outro aqui, muito bom também. Deuses Falsos, do Timothy Keller. Excelente livro. Tem alguns outros nessa temática de idolatria do coração, mas eu confesso que esse é um dos que eu mais gostei em relação a isso. E é muito prático e ele ele dá uma proposta legal de diagnóstico que é interessante. O outro é muito bom também, e que bom que eu tenho esse livro, até agradecer aqui publicamente, não sei se ele viu ou verá, que é um livro que eu ganhei do Saor Chian, do canal Evangelho em Questão, que nosso reverendo Bruno também faz parte aí. E ele me deu esse livro, e esse livro é fantástico, é do pastor presbiteriano Emílio Garófalo, e o título é Futebol é Bom para Cristão. E ele vai mostrar, e ele é um fã apaixonado de futebol, ele vai mostrar como que através do futebol a gente consegue ver uma história sendo contada. E é interessante porque o entretenimento ele sempre contém uma mensagem, tudo na vida. E é muito legal. E ele vai fazer uma análise através dos 4 pilares da cosmovisão cristã acerca do futebol, uma coisa que a gente é apaixonado, que a gente, infelizmente, a gente está com abstinência de futebol, e aí ele vai tratar da criação, queda, redenção e consumação através de uma Copa do Mundo que ele foi. Muito bom. Futebol é bom para cristão. Tá mudo? Isso acontece sempre. Sim. Comente aí, o futebol alemão é o melhor futebol do mundo. Hashtag Bundesliga. Bundesliga.
Fala aí, Rapaz, mais algum livro, mano? deixa eu contar um causinho aqui, bem curtinho. Vixe, mineiro, quando começa a contar causa, é logo ali. Pra gente, pastor, o futebol, e para mim, né, eu gosto muito de futebol e creio que já foi até um ídolo no meu coração e eu acho que hoje é uma área um pouco mais trabalhada, mas a gente tem que constantemente, para quem gosta de futebol, a gente tem que abrir mão disso, porque o futebol passa quando? Via de regra, no domingo. E não dá não dá. E principalmente para a gente tem uma série de demandas no domingo, preparar, repassar, meditar no sermão, e não dá. E foi algo que eu tive que abrir mão, porque tinha algo mais importante. Mas a Champions League é na quarta-feira, e quarta-feira à tarde é de lei. Não tem jeito. Tá certo. Eu aproveito mais as minhas segundas aí, né? Para ter um tempo mais de distração. Eu tento colocar as outras coisas no outro dia. Vamos encerrando a nossa live. Quero agradecer. Tem só mais um livro. Pode Tem falar. esse aqui, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do reverendo Heber Campos Júnior. Isso, muito bom também, principalmente nesse aspecto de a gente tomar decisão no sentido de montar a nossa agenda, e a gente pode, às vezes, deixar de se divertir por motivos igualmente idólatras. A gente quer trabalhar para construir impérios e, por isso, a gente não tem tempo para nada. E é interessante também. Esses três. De séries de indicação, eu não falei, não. Friends, para quem não assistiu, assista. How I Met Your Mother também, é bom demais. Eu gosto de comédia. Ótimo. Eu gosto de comédia. Para quem tem filho... tem um filme, espera. Tem um filme que, se você não assistiu, assista. É o filme mais engraçado da minha vida, apesar da minha esposa me achar louco por causa disso. Chama Cegos, Surdos e Loucos. É um filme em que um cego e um surdo, eles testemunham um assassinato. Só que um só ouviu e o outro só viu. E aí, altas confusões. Ótimo. Muito bom esse filme. Repete aí. Cegos, Surdos e Loucos. É excelente. É antigo. 70, eu acho. Muito bom. Muito bom. Eu queria só ver como é que a gente... eu queria falar aqui sobre a Natália. A Natália tentou entrar aqui. Eu não sei se estava instável a internet dela. A Natália Albuquerque. E não conseguiu falar. O Felipe também não teve condições de falar, né, ao vivo. Mas a Natália falou aqui que eles têm jogado peteca e dominó. Eu queria ter falado com a Natália, porque a Natália, de vez em quando, ela me manda uns links assim, de bandas muito boas, reformadas, com letras excelentes, e ela tem gastado aí, pelo menos tenho percebido que ela tem gastado um tempo do seu entretenimento ouvindo música, e música boa, e música com muito boa letra, viu, Natália? Fica aqui registrado. Eu queria que você tivesse falado aqui ao vivo também e te perguntar o nome das bandas, mas você pode colocar aqui na live, pode colocar também no grupo para a gente conhecer. Muito bom, muito boas músicas também eu tenho ouvido com a Natália. E a Carol, né, falou que, trazendo uma palavra aí do Túlio, não devemos anestesiar o sofrimento da vida com o entretenimento. Reverendo não, pastor Túlio, né? Daqui a pouco, ano que vem é reverendo. Por enquanto é pastor Túlio. Anota aí, Túlio, para você botar aí e pedir, quando falarem, tem que botar a referência embaixo aí, pastor Túlio. Dias, vírgula, Túlio. Dias, vírgula, Túlio. Muito bom. Gente, semana que o pastor Túlio ia ficar aqui, a gente ficou assim, olha, se acontecer alguma coisa, a gente fica só uns 15 minutos, você pode ir, já tem 1h40 de live. Os guerreiros que estão conosco aqui, um grande abraço para todos. Eu sei que está na quarentena, mas não é nossa intenção passar muito tempo falando, é porque o assunto puxa outro assunto e a gente vai falando aqui um bocado. Semana que vem a gente vai falar sobre tradição com o reverendo Wayne. Semana passada a gente falou sobre as escrituras e o valor dela. A gente vai falar sobre o valor da tradição e qual é o lugar dela na nossa vida.
da tradição da igreja, né? Dentro da nossa fé. E o reverendo Wayne, ele vai defender o valor da tradição para os tradicionais, né? Para a igreja presbiteriana, colocando ela no lugar certo lá, uma continuidade dessa ideia aí que o nosso reverendo Maciel falou, e a gente vai falar sobre tradição, tá bom? Espero vocês semana que vem. Reverendo Túlio, não teria outra pessoa mais legal para falar sobre isso do que trocar um bom bate-papo com você. Muito obrigado. Quais são as suas últimas palavras aí para a gente encerrar essa live com 1h40? Muito bom. Foi um prazer, um privilégio, né, participar. Foi um tema que, apesar da brincadeira do começo, né, foi um tema legal porque eu sou alguém que consome, eu acho que todos nós, né, de forma geral, mas eu me considero uma pessoa que consome muito entretenimento e não tinha parado para analisar alguns aspectos disso. E se eu pudesse dar uma dica final, tome 2 cuidados. O primeiro às vezes você tem um entretenimento que você gosta, mas que não te faz bem. Tome cuidado com ele. O segundo às vezes tem algo que você não parece que gosta, ou às vezes não vai gostar fácil, mas pode te fazer muito bem. Então, procure fazer essa autoanálise, procure algo que faça bem para o seu coração, para a sua mente, mas que tenha outras vertentes aí. Cozinhar, por exemplo, é sempre bom, principalmente para quem está em volta e come. Eu tenho um amigo meu que é sempre um prazer de encher os olhos vê-lo cozinhando. Ele faz aquilo com tanto prazer, com tanto deleite, que a gente fica com prazer antes mesmo de comer. Então, às vezes vão ter entretenimentos que vão cansar o seu corpo, mas vão descansar sua mente, vão te desestressar. Trabalhos manuais, a gente tem perdido muito esse hábito de trabalhos manuais, de trabalhar com as mãos e criar, exercer essa criatividade. Então, a dica sonde o seu coração e fuja de alguns entretenimentos muito, muito fúteis e superficiais. Eu vou falar um deles que eu tenho dificuldade. O celular, rede social, é um entretenimento que nos agrada. Se você colocar assim, ele está te agradando, mas eu acho que ele faz pouco bem. Então, trabalhe em outras áreas, esportes. Apesar de eu ter muita dificuldade com isso, eu até gosto de jogar bola, mas pastor barrigudinho sedentário, mas eu gosto de trabalho manual. Então, dá uma sondada no seu coração, procure esses entretenimentos diferentes, fuja desse convencional. Muito obrigado, pastor Túlio. Fica aqui um pouquinho, a gente já vai encerrar. Eu tenho um depoimento para dar, né? Em menos de 20 segundos. Essa semana eu tentei fazer um dia sem tela, pensando no programa, mas pensando nos meus olhos também. E eu confesso que eu não consegui. Eu ia tentar passar o dia sem celular, sem computador, disse, olha, não tenho que fazer nada, vou fazer outras coisas, tenho um livro para ler, violão, filho e tal. E eu terminei a noite gravando um vídeo para poder fazer alguma coisa, tentando ver uma demanda que eu tinha no celular, e eu ia tocar, mas eu lembrava de uma música, queria fazer ver a cifra, e ninguém mais usa pastinha de cifra, tela. Que Deus nos livre das telas, né? Que Deus nos dê sabedoria sobre como lidar com esses novos tempos. Queria encerrar vendo essa participação do chat. Como é que você se diverte? O pastor Justino disse que a quarentena tem sido de limpeza e arrumação após a obra que ele fez na casa dele. Eita. Dona Railda disse que foi muito bom. A Dona Fátima falou que foi muito bom, Deus abençoe. Carol tá falando como é que é a quarentena aqui em casa, limpar, arrumar, bagunçar, aí come, aí faz live, depois faz lição de casa, aí começa de novo a limpar, arrumar, bagunçar, e assim a gente tem ido. Irmã Elisângela, dá parabéns aqui pelo programa e obrigado. Carol fala que estar em quarentena com 3 crianças tem que ter paciência. Perder a paciência e achar a paciência novamente. Estou comentando aí sobre isso, né? Vocês viram
um segundo de divertimento aqui em casa, aqui na live. E vocês entendem como é que é o resto do dia. Esse é o momento em que a gente fez um pacto social aqui. Fica todo mundo quietinho, enquanto o pai faz só 1 hora de live. Nós já vamos para 1h40. Nossa irmã Cláudia fala também, estou fazendo toucas de tricô. É um tempo muito bom para aprender muita coisa nova. Eu tenho aprendido coisas diferentes aqui com essa parte tecnológica. Eu tenho estudado, eu tenho parado para fazer curso só dessa parte tecnológica e de instrumentos também. O reverendo Bruno tem feito alguns pães. Eu não sei se ele manda as fotos aí nos grupos. Às vezes eu mando um pedaço de pão também. Aí ele mandou a receita, só que ele não mandou a tradução, porque estava em aramaico, aí até hoje eu não receita antiga, rapaz, da época que você escrevia. Tinha um caderninho de receitas. Olha aí. Meus irmãos, Deus abençoe. Foi muito bom estar com todos vocês. Como é que você tem se divertido? A sua diversão tem sido para a glória de Deus ou você tem gastado mais tempo com isso do que o necessário? Você tem colocado isso no topo das suas prioridades? Será que você trabalha a semana inteira só pensando na hora que você vai se divertir? Onde está o teu coração? Onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Nós ficamos por aqui com esse Falando Nisso, agradecendo mais uma vez ao pastor Túlio e a todas as pessoas que participaram com a gente, tá bom? Um abração para todos e até a próxima.